Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da enfermagem, né? O nosso Pode Cuidar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o mês, né, de comemoração ao Dia do Enfermeiro, que é o dia 12 de maio. Junto a isso, nós vamos abordar também o tema de segurança do paciente, né, em comemoração a esse mês, e é um tema de extrema importância para nós aí, profissionais do cuidado. Lembrando que no dia 12 de maio agora, né, foi comemorado o Dia do Enfermeiro, devido aí ao nascimento da nossa precursora da nossa profissão, que foi Florence Nightingale, né, que atuou aí lá na Guerra da Crimeia, cuidando daqueles feridos, daqueles soldados, e desde lá veio prestando uma assistência humanizada àquele povo. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente tem convidados muito importantes para que a gente possa explanar esse tema aí de forma muito clara e objetiva para vocês. E é importante a gente falar de segurança do paciente porque a Organização Mundial da Saúde estima que 1 a cada 10 pessoas pode ser vítima de eventos adversos, né, em hospitais, em ambientes de saúde. E também em 1859, Florence registra uma frase de muita importância e relevância para nós, dizendo que o principal papel, né, do hospital, o papel aí primordial é não causar dano ao paciente, né? Então é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre isso. Então agora eu vou apresentar a equipe que está comigo aqui no dia de hoje. Ao meu lado está a nossa professora e coordenadora do curso de enfermagem aqui do Unisalesiano Araçatuba, professora Gisele. Olá, sejam bem-vindos. Aqui à minha frente nós também temos a nossa convidada Graziele Lourenço, né, que é enfermeira e também ex-aluna aqui do Unisalesiano Araçatuba, e atualmente ela é responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa de Araçatuba. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada. Olá, tudo bem? Aqui ao meio, na minha frente também está o enfermeiro Daniel, né, que é enfermeiro da qualidade do Hospital Unimed Araçatuba, né? Ele é líder do Comitê de Experiência Humana da Unimed Araçatuba, também faz a gestão de experiência do paciente, fortalecimento da cultura de experiência do cliente, faz também todo o monitoramento e mensuração de experiência do paciente e também promove, né, a melhoria contínua com foco no cliente. Seja bem-vindo, Dani. Muito obrigado, viu? É um prazer aqui estar com vocês e tenho certeza que será um bate-papo aqui bem interessante. Aqui também está conosco a Yako, que é consultora de qualidade, né? Enfermeira também da Unimed Araçatuba. Ela é líder do Núcleo de Segurança do Paciente, promove e apoia as ações de prevenção, controle e mitigação de incidentes, né? Também faz o gerenciamento das notificações de eventos adversos e seja muito bem-vinda, Yako. Olá, agradeço o convite. É uma alegria a gente estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com todos vocês. Muito obrigada. Nesse momento eu passo a palavra para a nossa coordenadora Gisele. Bom, é um prazer tê-los aqui conosco, porque a nossa vida é tão corrida, né? A gente estava conversando sobre isso antes de iniciar nosso bate-papo, que a gente às vezes é tão consumido, né, pelos nossos afazeres diários, e nós conseguimos, né, nos reunir hoje para esse bate-papo, nesse mês tão importante para a nossa profissão, né? Então, eu queria agradecer imensamente vocês pela disponibilidade, pela liberação das instituições, né, por vocês estarem aqui. É um prazer, né, a gente poder abrir esse espaço para envolver essas duas questões, que é a importância, né, desse cuidado de uma assistência com qualidade, uma assistência sem dano, sem risco aos nossos pacientes, e aproveitando a deixa, né, para comemorar o nosso mês da enfermagem nesse contexto, né, porque a nossa Florence foi a desbravadora da teoria ambientalista, né, onde ela pregava a importância, né, de um ambiente que tivesse um espaço da troca de luz, né? A importância da entrada do sol para a prevenção das doenças junto aos soldados, né? Então, assim, ela já, né, com essa visão impecável, né, ela já se preocupava com a questão do controle de infecção, né, de uma assistência qualificada, humanizada. Às vezes a gente, sempre quando nasceu a política de humanização, eu ficava me questionando, falava assim, gente,
existe uma necessidade de uma política de humanização, porque dentro da nossa profissão, esse conceito ele já é enraizado, né? A gente já entra no primeiro ano da faculdade já entendendo que o cuidar deve ser humanizado. Não existe um cuidado que não seja, né? Então, para a nossa profissão, isso daí, essa questão do cuidar de forma humanizada, individualizada, ela é muito presente, né? E Florence praticava isso, né? Além da questão ambiental, da promoção de saúde, a preservação, né? Não podemos deixar também de pensar, de citar aqui Ana Nery, né? A nossa pioneira na enfermagem brasileira, a nossa baiana, que atuou na Guerra do Paraguai, também levando uma assistência humanizada, sem preconceito. Ela cuidou, inclusive, dos soldados que eram os adversários, né, do Brasil, e perdeu filho nessa guerra, né? Então, é muito importante que a gente relembre essa trajetória, né? Desse empenho, dessa bravura que a nossa profissão já traz, né? Desde sempre. E aí o Pablo comentou de uma frase que eu acho super importante, né? Quando a gente ouve o que Florence dizia, que o maior objetivo de um hospital é não causar danos. A princípio, parece que não faz sentido, né? Como assim? Você procura um hospital para promoção de saúde, né? Para você encontrar sua cura. E o principal objetivo é ele não causar dano. E aí a gente olha para a estatística e a gente vê, né? O quanto é delicado, o quanto a assistência está exposta, né? Nós estamos expostos, o paciente está exposto. E aí a gente ter esse momento, né, para apresentar tudo que é feito, né, por esse cuidado, voltar para essa política de segurança do paciente que nasceu em 2013, né, essas ações que são desenvolvidas, os protocolos, esse cuidado que a gente tem em prestar uma assistência de qualidade, assim, é um desafio imenso, mas assim, é muito fascinante tudo aquilo que a gente pode fazer, né? Gi, você falando agora de segurança do paciente, é interessante também que a gente tem aqui o Dani, que ele vai cuidar da experiência do paciente, né? Acredito eu que se o paciente tiver uma boa segurança, né? De que os processos sejam seguros, a experiência dele com certeza vai ser boa, né? Porque o paciente já está ali porque ele não queria ele não gostaria, né? E que a gente possa promover aí uma boa experiência para ele, né, Dani? Quer começar falando um pouquinho? A Gisele tocou num assunto bem interessante, né? Até olhando aí para nossa pioneira, a Florence, né? Ela traz essa questão muito forte, né? Da questão de se preocupar com o outro, com o indivíduo, né? E no Brasil, claro, né, essa política de humanização foi um grande avanço para todos nós, mas no sentido de estimular os profissionais da saúde para que tenham um olhar mais sensível, né, aguçado para essa questão da humanização. Mas a gente acabou caminhando um pouco mais aí, e esse olhar de humanização, ele traz algumas ações, algumas iniciativas, mas agora a preocupação, né, de todo o sistema de saúde é olhar para a experiência humana, né? Querendo ou não, esse processo de hospitalização, ele traz, um momento muito diferente para o ser humano, né? Claro, você sai do seu hábito tradicional, né, da sua vida, da sua família, para estar ali num ambiente de cura. E aquele ambiente é interessante que me traz uma série de necessidades, preferências, e eu trago para esse ambiente também os meus valores, e tudo isso, os profissionais que estarem ao meu redor, eles têm que estar preocupados em pensar nessa experiência. Por quê, né? Isso vai causar uma memória para mim, né? Querendo ou não, é algo que vai me marcar nesse meu período de tratamento, né? E aí fica essa pergunta no ar. Nós, profissionais de saúde, quais marcas estamos fazendo nesses indivíduos hospitalizados? Então, é algo que todos nós, né, somos chamados. Começamos com esse olhar com a Florence, né? E todo profissional da saúde, acho que quando ele entra nessa área, ele passa por esse olhar, né, de ajudar o outro, de apoiar o outro nesse momento de necessidade. E, querendo ou não, consequentemente, podemos proporcionar experiências, sejam positivas ou negativas. É importante nós termos esse olhar, sem dúvida. Com certeza. E a Grazi, né, nossa ex-aluna aqui, quer falar um pouquinho, Grazi, da sua trajetória, da sua atuação aí enquanto enfermeira responsável pelo núcleo de segurança do paciente lá da Santa Casa? Pode ficar à vontade. Eu estou na Santa Casa desde 2009, né, em dezembro de 2009, e eu iniciei na parte assistencial,
E há 3 anos eu estou no núcleo de segurança do paciente, desde começar a estruturar ele, a desenvolver os protocolos, a estar inserindo, que eu acho que é a parte mais difícil, inserir a cultura de segurança do paciente, né, na consciência dos colaboradores. E essa trajetória, ela vem se dando de uma forma não tão fácil, né? Porque tudo foi novo, né? O convite de estar desenvolvendo já está passando por várias dificuldades, né? No desenvolvimento. E como o Doni falou, a gente tem que estar vendo todo esse lado do paciente de como não causar mais danos, né? Evitar que tenha uma descontinuidade na assistência desse paciente. Então, assim, hoje a gente desenvolve alguma coisa e a gente tenta ver se vai dar certo. Olha, que bacana, deu certo. Como vamos aprimorar essa situação? Como vamos melhorar? Como vamos qualificar, né? Porque, assim, o deixar as marcas no paciente, né, que boas ou ruins, é muito importante que sejam boas, né? É difícil você estar falando dos erros que acometem, dos eventos adversos que são acontecidos, como lidar, como tratar, até como mensurar, como qualificar, né? É complicado, né? Mas estamos desenvolvendo esse trabalho na verdade, ele instituiu ele em 2013, né, que ele teria que acontecer, mas comigo eu entrei para o núcleo no final de 2021, então nós tivemos a experiência inteira de 2022, inteira de 2023 e agora de 2024 vindo com bastante melhoras. Nós temos as parcerias, né, que temos dentro da instituição com os multiplicadores, que são nossos enfermeiros, com as coordenadoras, com a administração, mas é uma batalha, é uma luta todo dia. Vocês iniciaram no período pós-pandêmico. Pós-pandêmico. Né? Mais um fator aí, né? Que muda tudo. Literalmente. É um outro cenário, né? Sim. E você, Iaco, fala um pouquinho pra gente, né? Você que é responsável aí por também pelo núcleo de segurança do paciente. Se você puder falar um pouquinho pra gente de quais processos e métodos a gente tem para que, de fato, a gente assegure essa segurança ao paciente, pode ficar à vontade. Então, eu trabalho no Hospital da Unimed desde o seu início, né? E conforme a legislação foi promulgada pela Anvisa EDC em julho de 2013, que define, né, e determina a implantação dos núcleos de segurança nos serviços de saúde. E nós começamos assim, sem saber por onde, tipo assim, né? Porque realmente é um grande desafio no dia a dia. E nós implantamos, então, o núcleo em maio de 2014. No nosso núcleo, ele acabou de completar 10 anos de existência. É claro que tudo que começa muito pequeno, muito tímido. A gente sem saber exatamente como a gente tem que não só atender a legislação, mas trazer a legislação para a prática, né? Realidade. Então, estabelecer realmente o núcleo de segurança com os seus integrantes, porque a RDC, ela orienta que o núcleo deve ser composto pelos integrantes da equipe multidisciplinar, juntamente com a direção, que é um ponto essencial, né? Então, o nosso núcleo, ele conta com 21 integrantes. Nós temos um médico do núcleo, que é um médico do CCH, e temos também a participação da diretoria. Nós realizamos reuniões mensais, né? No passado, nós já chegamos a realizar reuniões semanais e nós começamos, então, a escrever o regimento, o plano de segurança do núcleo. Nós realizamos anualmente um plano de trabalho com as ações que esse núcleo deve realizar durante o decorrer do ano e implantamos também as metas de segurança, 6 metas internacionais ou, conforme a RDC, os protocolos básicos determinados pela Anvisa, né? Que as 6 metas, ela é uma
foi uma parametrização que o Ministério da Saúde fez junto às metas internacionais. Então, desde 2014, nós temos todas essas metas também implantadas e a gente precisa realizar um trabalho de formiguinha todos os dias para a gente promover o quê? A cultura da segurança. Né? Então, não é simplesmente a gente descrever um processo e ele ficar lá, parado. A gente precisa disseminar. Para quem nós temos que disseminar? Para aquelas pessoas da equipe assistencial que realmente vão colocar a mão no paciente e prestar aquele cuidado, não é? Então, a enfermagem, que detém o maior número de qualquer serviço hospitalar, é o maior contingente de colaboradores, né? Dentro dessa categoria da equipe multi, mas isso também se estende aos fisioterapeutas, aos fonoaudiólogos, aos psicólogos, aos médicos, não é? Então, toda essa questão, a gente precisa ir desenvolvendo essa cultura, implantando esses protocolos, disseminando esses protocolos através de treinamento, revisando esses documentos a cada 1 ano, cada 2 anos, conforme a necessidade de cada serviço, né? E a gente fazer um monitoramento dos eventos que atingem o nosso paciente. A literatura diz que de cada 10 pacientes internados, 1 irá sofrer algum tipo de evento adverso. Seja ele leve, moderado, grave ou até óbito, infelizmente. Mas é uma realidade. E nesse mês de abril, nós realizamos a nossa comemoração em relação ao dia 1º, que é o Dia Nacional pela Segurança do Paciente, né? Que ela faz alusão à implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é a Portaria 529, que foi estabelecida no dia 1º de abril, por isso é o Dia Nacional da Segurança. E nós tivemos o prazer de receber o Dr. José Ribamar Branco, que foi a pessoa que idealizou e fundou o IBSP, Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Ele é uma pessoa que tem isso como propósito de vida e foi uma riqueza muito grande a sua presença no nosso meio. Ele ministrou 2 palestras, teve uma boa conversa, um bate-papo com a gente e foi muito enriquecedor. E ele nos disse que no Brasil, de cada 4 pacientes, 1 irá sofrer um evento adverso. Então, você vê que o evento adverso, que é algo bastante preocupante, ele está presente no cotidiano, né? da assistência hospitalar. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar para isso e a gente tem que enxergar os riscos assistenciais, os riscos que esses pacientes estão expostos. E se tratando de núcleo de segurança, o primeiro risco é você não identificar o paciente corretamente e aquele paciente receber um cuidado que não era destinado para ele. Troca de paciente, receber uma medicação errada, realizar um exame errado e às vezes até realizar uma cirurgia no paciente errado. Então, né, a primeira meta que é relacionada com a identificação do paciente, eu acho ela uma das mais importantes, não desmerecendo as outras. Mas é um fato mais agravante, porque você realizar um procedimento num paciente errado é algo bastante crítico. Então, é um risco assistencial que ele tem que ser monitorado e as pessoas que vão prestar esse cuidado, elas têm que ter essa atenção especial conferindo essa pulseira de identificação do paciente. A pulseira, dentro do protocolo, a Anvisa determina que esses pacientes sejam identificados, né? Uma pulseira branca e que ela tenha os seus identificadores, ou também podemos chamar de marcadores. E conferir o nome completo desses pacientes. Porque a gente pode acreditar que não, mas por mais diferente que seja o nome da pessoa, existe uma coincidência que às vezes no mesmo dia tenha 2 pessoas com esse nome internada, né? E nós já tivemos várias situações que comprovaram isso, de pacientes com nome muito, assim, diferentes e de ter naquele dia 2 pessoas com aquele nome, né? Então, o risco da pessoa receber também um cuidado errado. E a gente monitorar os eventos é uma riqueza, porque a gente tem que entender que isso faz parte da melhoria contínua dos processos.
Então, no começo, é um pouco difícil, porque as pessoas ainda não têm esse conceito inserido dentro de si e fica, o setor está abrindo uma não conformidade para nós, então eles estão enxergando o nosso erro. Agora nós também vamos enxergar o erro dos outros. Mas não é, a gente tem que aprender com as nossas falhas. Não sei nem se a gente pode dizer erro, mas são falhas de processo, né? Porque tudo dentro de um ambiente hospitalar, ele é baseado em organização de processos, né? Então, você tem o paciente que vai ser atendido na UTI, é o processo de tratamento intensivo, o processo do atendimento cirúrgico, o processo de internação, o processo no pronto atendimento. E esses processos, eles se interagem, né, com outros departamentos, com outros serviços, porque a gente tem que entender também que ninguém caminha sozinho no hospital. É tudo uma grande interação de processos. E a enfermagem é uma das categorias que faz interface, interação com todos, né? Com toda a área de suprimentos, com a área de central de material, com o almoxarifado, com a recepção, enfim, com todos, né? Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando e implantando, não menos importante, lógico, todas as outras metas. A meta 2, a comunicação, que ela é responsável por mais de 70% dos eventos que acometem os pacientes. Então, a falha na comunicação, ela realmente pode causar um grande dano ao paciente e tem alguns pontos de atenção dentro deste protocolo, né? Então, a gente fala muito da questão dos registros fidedignos no prontuário do paciente, que é documento de pertença do paciente. A gente fala dos formulários na transição do cuidado, que a hora que está acontecendo a transição do cuidado, ou seja, um paciente está sendo transferido para um outro serviço, se ele passa por um pronto-atendimento, vai ser internado, neste momento é importante as recomendações, porque neste momento podem acontecer ou deixar de acontecer algum atendimento, algum cuidado que precisasse ser prestado naquele momento e deixou por falha na comunicação, se perdeu, né? Porque a comunicação ela tem que ser verbal, tem que ser escrita, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser muito assertiva, né? A passagem de plantão é outro ponto de atenção, porque as pessoas estão chegando, outras já querem ir embora. Então, é importante que nada se perca naquele momento, que ela também tem que ser bastante clara, objetiva, para que a continuidade do cuidado ela seja de forma bastante segura. E assim como eu já falei, todos os registros que a gente, às vezes, precisa de informação na hora de investigação de um evento diverso, às vezes a gente não encontra essas informações registradas e documentadas no prontuário. Então, eu vejo que também essa questão de registro fidedigno, ele é um desafio, né? A meta 3 é a questão da administração segura de medicamentos, que não se restringe só à administração, mas desde a aquisição. Então, ela envolve toda a cadeia medicamentosa. Então, ela tem um grande fluxograma que abrange este protocolo. E este protocolo, em si, falando de ambiente hospitalar, ela é o procedimento que é mais realizado dentro da assistência hospitalar pelos farmacêuticos, porque nós, na Unimed, nós temos a central de dose unitária. Então, a prescrição ela é avaliada, é preparada e é dispensada já pronta para ser administrada pela central de dose unitária. E a enfermagem propriamente dita, que é responsável pela última etapa dessa cadeia medicamentosa, que é administrar o medicamento no paciente. E que realmente é de grande responsabilidade, porque hoje nós temos uma gama de medicamentos que às vezes ele exige determinados cuidados na sua administração, tempo de infusão, velocidade, fluxo, enfim. Tem uma séria interação entre os medicamentos, porque hoje, com a graça de Deus, nossos pacientes eles são bastante longevos, nós atendemos a grande maioria do perfil do nosso paciente acima de 60 anos, então já com várias comorbidades e com o uso de polifarmácia. Então, o paciente chega para nós. Um dia teve um paciente que sofreu evento, eu contei, o paciente tomava 27 medicamentos de uso contínuo em casa, entendeu? Então, é muito importante, dentro desta meta, o papel do farmacêutico, porque a enfermagem não tem
o conhecimento aprofundado para realizar a interação entre os medicamentos, o que pode e o que não pode ser administrado concomitantemente. Então, é importante a atuação do farmacêutico clínico juntamente com o enfermeiro, né? E principalmente os nossos queridos técnicos de enfermagem que vão realizar essa administração desses medicamentos, né? Seguindo as metas, nós temos também a questão da cirurgia segura, que tem também a sua relevância, a sua importância, né? O nosso serviço, a característica do nosso hospital, ele é um hospital que tem, na sua grande maioria, atendimento ao paciente cirúrgico. Nós realizamos, em média, 800 cirurgias por mês. Então, a cirurgia segura, ela é também essencial de ser praticada, implantando a lista de verificação ou checklist de cirurgia segura, conforme orienta também no protocolo. E cada um vai fazendo adequação de acordo com a sua realidade. E o nosso protocolo de cirurgia segura já se encontra na versão 7. Então, a gente vai fazendo as adequações conforme a necessidade, que é como eu disse, é uma melhoria contínua do processo. Estava faltando um item, estava faltando alguma informação naquele documento, naquele formulário, então a gente vai fazendo a revisão para que ele se torne verdadeiramente uma ferramenta de gerenciamento de risco, né? E que possa agregar, então, na qualidade do atendimento cirúrgico. E um outro desafio também, que é maior número de eventos que acometem os pacientes, esse é um desafio global, que são as IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde, lá no passado chamadas de infecção hospitalar, né? Então, hoje as IRAs, elas são um desafio, porque um paciente que tem um tempo de permanência prolongado, ele já tem um risco aumentado, ele já está mais exposto. O paciente que está mais gravemente acometido pela sua patologia, ele é invadido por dispositivos, né? Dispositivos médicos. Então, o uso de sondas e catéteres, ele favorece as infecções relacionadas ao uso do dispositivo, se os protocolos e os bundles determinados e orientado pela CCH não forem rigorosamente cumpridos. Então, é um trabalho árduo de conscientização, porque não adianta nós que estamos à frente, mas nós não estamos de frente com o paciente. Nós estamos à frente do núcleo, mas eu não estou de frente para o paciente. Então, esse pessoal, realmente, eles merecem os parabéns, mas também eles precisam ser continuamente conscientizados, porque a rotina também é uma rotina bastante árdua, né? Porque são muitas atividades que a equipe multi tem que realizar e o volume também de pacientes que eles têm que cuidar. Então, mesmo num serviço dimensionado, a rotina é uma rotina bastante árdua, né? Então, e a meta 6, que ela vem retratar a qualidade da assistência, que é você prevenir a lesão por pressão em pacientes imóveis acometidos, né, que têm a sua mobilidade física prejudicada, que estão, na maioria das vezes, restritos ao leito. Então, a questão de prevenção da lesão por pressão, que se você acometer um paciente em estágio 3, estágio 4, ele é considerado never events, de acordo com a classificação de eventos da Anvisa, né? E a questão também essa meta 6, ela engloba 2 situações, que é a lesão por pressão e a queda, né? A queda, embora ela não seja tão presente, ela pode ter um impacto grave no paciente e às vezes desencadear até o óbito mesmo, dependendo da gravidade da queda. Então, é um evento, é uma meta que ela tem que ser gerenciada, porque a pessoa está fora do seu ambiente, da sua residência. Então, o ambiente o quarto hospitalar não é familiar, né? Não está dentro da sua rotina, da rotina do paciente. Então, a hora que ele levanta da cama, a porta do banheiro não está para a direita, está para a esquerda. Isso, o piso, a iluminação. Então, essas questões de estrutura, elas podem contribuir também para que o paciente venha a sofrer uma queda, né? Ao descer do leito, ao ir ao banheiro. E também, se está internado, ele está realmente com alguma necessidade de tratamento e ele pode sentir alguma coisa que possa contribuir, ter mais fatores contribuintes para a queda.
Enquanto a Yako ia falando, eu me lembrei da professora Andresa, eu até vou citar ela, mandar um abraço para ela, e falar, né, Gi, que a faculdade já inclui essa questão de segurança do paciente na nossa grade. 4 disciplinas. Eu lembro que eu tive uma prova da Andresa que tinha que descrever quais eram as 6 metas. Era uma das provas. Eu lembrei agora. Na hora que essa é a disciplina de gerenciamento, né? Isso. Que a gente trabalha mais por final. A gente começa desde o primeiro ano com a disciplina de fundamentos de enfermagem, que a gente começa a falar, né, da importância, né, da questão do controle das infecções, né, a identificar os tipos de material, crítico, não crítico, semicrítico, e trabalhar com esses conceitos mais elementares e já trazer a questão da importância da segurança do paciente com esse olhar, né, porque no primeiro momento, às vezes, os alunos entendem que o hospital é um ambiente nocivo, né, porque é insalubre, né, e aí no segundo ano, com a disciplina de semiologia, a gente volta mais para a questão medicamentosa, né? Mas a gente embute aí todo o tempo e nos estágios também com maior cuidado, né? Porque é fundamental. E é interessante, né, Gisele, que isso daí é algo importantíssimo e precisa de tempo para enxergar e amadurecer. Sim, né? sim. É interessante estar desde o momento da formação, porque a gente percebe que quando nos primeiros dias de estágio, a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Os riscos que eu estou falando. A gente fica preocupado primeiro, em enxergar elementos da informação do certinho. Correto, a técnica. Correto. Né? E as 6 metas, ela vem nos lembrar disso. Até ele acaba passando na nossa cabeça, assim, a Yako estava comentando agora, né? A gente vê que são elementos principais, né? Que as 6 metas vêm trazer para os profissionais, mas a nossa complexidade de assistência, ela faz com que a gente tenha que olhar qualquer risco que pode estar ali presente, né? Porque isso para o paciente causa grandes impactos mesmo, né? Até alguns estudos ele relata, né, que cerca de 95% do paciente ele vai lembrar de coisas assim que envolver a emoção dele, né? Em um dano, isso ele vai lembrar para a vida toda, né? Que é uma experiência negativa que vai marcar ele de forma muito significativa, tá? Então, é muito importante isso, já começar desde a graduação, né? Para quando o profissional estiver ali, ele já tem que estar amadurecendo esse olhar e fazendo com que não aconteça. Claro, vamos trabalhar para que isso cada vez mais não ocorra, claro, isso é a nossa meta, né? Mas, infelizmente, ainda os eventos vão acontecer, né? Por mais que tenham empenho, barreiras, protocolos, né? Que façam que amenizem, mas, infelizmente, tem que ser um trabalho aí em conjunto, né? Dos profissionais, da instituição e do próprio paciente, né? Em estar ajudando a equipe a evitar esses danos, né? E vem de encontro com a própria experiência, né? Existem alguns estudos, né? Tem um estudo global sobre o que o paciente considera como importante, né? E vem de encontro justamente com esses elementos que a segurança olha, né? O primeiro aspecto é, claro, né, que os profissionais escutem o paciente, né? Ou seja, dê ouvido às suas queixas, às suas necessidades, né? Porque às vezes o paciente é o primeiro a dar aquele sinal que um risco está ali presente, né? E às vezes na correria o pessoal não valoriza ou deixa aquele risco passar despercebido, né? É algo que chama muita atenção. Outro elemento que o paciente valoriza bastante nessas pesquisas, né? Ele traz a questão de que o profissional fale com ele de forma que ele consiga entender. Então, esse olhar de, vamos dizer assim, do profissional orientar ele sobre os riscos, de como trazer o paciente para que ele evite que esses eventos ocorram, é algo fundamental. Só que o profissional tem que falar na linguagem do paciente, né? Claro, se a gente trouxer todas essas terminologias de forma mais abrangente, às vezes o paciente não entende o papel dele ali na prevenção desse risco, né? E aí existem outros elementos do paciente, dos profissionais compreenderem a questão de ter compaixão, respeito nessa relação, né? Questões também relacionadas à habilidade. O profissional, o paciente, ele leva muito em consideração essas habilidades motoras mesmo, né? De ter confiança no profissional pela habilidade que ele tem, né? Então, eu preciso demonstrar essa confiança também para ele. E para isso, eu tenho que mostrar que eu estou preocupado com a própria segurança do paciente, né?
Então, querendo ou não, a qualidade e a segurança é um dos pilares da experiência. Vai causar marcas aí no nosso paciente, e essas marcas negativas vão ser lembradas para a vida toda. E não somente pelo paciente, pela família que está junto, né? A família, ela fica muito preocupada, ela sofre com algumas inquietudes, incertezas, né? E, claro, ela não quer que aconteça nada com o seu ente querido. Isso é muito interessante, né? Mas todos ali têm que trabalhar para que esses eventos não aconteçam. E não é fácil, né? Existe um empenho aí, é um trabalho em equipe mesmo, né? Profissionais, instituição e o próprio paciente e a família. Sim. Quando, infelizmente, acontece o evento adverso, né? Ele precisa de ter... chega o evento adverso e ele precisa de ter um desfecho. Aconteceu, e aí, né? O que vai ser feito com isso, né? Então, assim, o núcleo ele vai até o setor, né? Fazer uma análise desse evento, né? Conversar com a enfermagem, conversar com o paciente, para entender com o acompanhante ou com o cuidador que estava ali do lado, para entender o que aconteceu, como que se deu esse evento, né? Porque ele tem que ser notificado via a Anvisa, né? E quando a gente vai notificar ele, eu falo assim, ele é um leque, a notificação. Que você clica num itemzinho, ele te abre mais 2. Você clica em um, ele abre mais 4. E você clica em um, ele fecha 2, né? Então, assim, para que isso aconteça, precisa ser muito bem esclarecido o que aconteceu. Não é pelo achômetro, né? Eu acho que isso aconteceu. São escutadas, né? Toda essa equipe, né? Em cima do que aconteceu, e aí a gente vai lá para poder fazer a notificação, ele dá essa classificação que a Kemi falou, né, de leve, de moderado, de grave, até o óbito, né, que pode ser, né, um desfecho. E quando a gente faz essa notificação que dá o grave ou o óbito, a gente precisa ele fala que a gente precisa de fazer, né, um plano de ação para que isso seja E aí, aconteceu e vamos prevenir o próximo como, né? Como vamos orientar essa equipe, como que vamos desenrolar toda essa situação, né? Então, é feito todo esse plano de ação, que ele acaba sendo desde um treinamento, uma conversa, né? Para que a gente esteja reafirmando e evitando que novamente aconteça esse dano, né? E isso se dá com toda a equipe, né? Equipe médica, equipe de enfermagem, que seja com a equipe multidisciplinar mesmo, né? Envolvendo as equipes da higienização, de manutenção, se for o caso, quando está envolvido, né? E é importantíssimo, né, esse desenrolar, desse desenvolver, porque parece que não, às vezes um simples fato da gente ir lá e reafirmar, por exemplo, os 13 certos da medicação, a demarcação da lateralidade correta de uma cirurgia segura, né? O fato de você erguer as grades da cama, orientar a não sair do leito sozinho, acionar uma campainha, faz toda uma diferença na continuidade do atendimento desse paciente, porque um evento adverso, ele pode fazer com que esse paciente fique mais tempo internado na instituição, que demande de mais profissionais, que demande de uma internação em uma UTI, né? E faça com que essa deshospitalização seja traumática, dependendo do desfecho, né? Com lesões, né? Com sequelas permanentes ou temporárias, né? Então, todo esse trabalho pós-acontecimento também é bem importante para que tenha essa deshospitalização com o menor dano possível quando ele já tenha acontecido. Falar com o paciente não é fácil, né? A gente percebe que é o que mais desafia os profissionais. Ter essa abertura, né? Até a gente chama de disclosure. Falar para ele que aconteceu o evento, né? E o que nós vamos fazer frente a isso. Para que isso minimize o seu dano, né? Seu dano, né? E hoje os profissionais, eles têm bastante dificuldade no sentido de como falar. Mas quando o paciente também vê essa abertura, ele cria um elo de confiança nos profissionais, na instituição, né? E juntos, eu acho que, ainda mais quando a gente envolve a família, ele consegue falar detalhes do que talvez aquilo aconteceu e às vezes os outros profissionais não perceberam como isso aconteceu, né? Então é muito importante essa questão de envolvê-los e a gente aprender a lidar com essa questão do disclosure. É fácil? Não é, né? A gente percebe, principalmente os profissionais que estão envolvidos na IACO com esse evento, ele sofre muito, ele acaba sendo a segunda vítima, muitas vezes, desse próprio evento, né? Mas é desafiador aí
de falar pro profissional, falar isso para o paciente, mas existem processos, né? O disclosure em si, ele vem nos ensinar a abrir dessa forma para o paciente, né? E juntos a gente pensar em soluções, como fazer com que isso não aconteça. Quais aprendizados esse evento traz para nós, para a instituição, né? Quais barreiras falhamos que precisamos colocar nesse processo para que não volte a acontecer. Então, complementando o que vocês já falaram, eu acho que a gente desenvolver nas pessoas a mentalidade do risco é algo fundamental. Todo mundo tem que entender o que é um risco e ele tem que entender a frequência dos riscos. Então, toda vez que eu vou até um quarto administrar um medicamento, simples que seja um comprimido, uma dipirona, eu tenho que entender que aquilo é uma situação de risco. E que se eu não cumprir as barreiras que estão determinadas e estabelecidas, a gente está correndo o risco de medicar o paciente errado. Eu sempre, quando dou os treinamentos, eu falo assim, é como se você furasse um farol vermelho, né? Você pode ter o risco de você não pegar nenhuma moto, nenhuma bicicleta, nenhum carro. Mas se você quebra a barreira do sinaleiro, você tem que saber que o risco de colisão é alto, né? Então, que todo momento, se você está com um paciente acamado e você tem que fazer uma alteração de decúbito e você não faz, você vai saber que aquele paciente, em poucas horas, ele vai estar com uma lesão estabelecida. Ele vai estar com uma lesão por pressão já de estágio 1. Né? Isso é fato. E contra fato, e não é? Não há argumentos. Então, o argumento é você cumprir com a tua barreira e promover. Lógico, não é só uma mudança de decúbito. Mas o envolvimento do paciente no cuidado, como o Dani já falou, é algo de fundamental importância. E dentro das nossas atividades mês de abril, todo ano a gente faz uma ação tipo de um jogo, de uma gamificação. Este ano nós fizemos o Decifrando o Enigma da Segurança. Então nós soltamos, desde o dia 4 de abril até o dia 26, 8 dicas. Fizemos uma sistemática de organização de times, né? As pessoas tiveram que se inscrever. E nós colocamos, o enigma foi a Júlia Lima. Não sei se todos conhecem, mas foi um caso bastante emblemático que aconteceu no Hospital Albert Einstein. E é o caso de uma moça de 26 anos que teve um problema de uma trombose, estava internada na terapia intensiva. E a voz dela e dos seus familiares não foi ouvida, com as queixas que ela estava apresentando, né? Queixa de falta de ar, queixa de incômodo na deglutição, uma série de queixas e também uma série de sinais, né, que estava traduzida nos exames, que não foram também checados e averiguados, e o desfecho foi óbito dessa paciente. Então, esse hospital fez o disclosure com a família, o pai da Júlia Lima até hoje, ele até viaja para dar palestra em relação ao evento que aconteceu com a filha dela, para que isso não aconteça com outras pessoas. Várias barreiras foram criadas no Einstein, e uma delas foi criado um memorial Júlia Lima, e também existe um prêmio a cada 2 anos, Prêmio de Segurança do Paciente Júlia Lima, né, que remete à inscrição de trabalhos relacionados à segurança do paciente. Então, aquilo que eu falei inicialmente, todo evento nós temos que aprender com ele. E aprender com ele é investigar esse evento e o que foi que faltou. Então, por que nós temos também que ter essa mentalidade? Para a gente não ter a cultura punitiva. Nós temos que desenvolver dentro da nossa instituição a cultura justa. Por quê? A maioria dos processos, a maioria dos eventos, às vezes elas estão relacionadas com o processo. Então, se o colaborador A cometeu uma falha e atingiu o paciente, talvez não esteja somente nele a falha. Outra pessoa poderá cometer a mesma falha. Então, é aquela questão de falha em atividades do processo, nas tarefas do processo, e que você vai induzir aquele profissional a cometer um erro, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, que é o olhar da indústria, né? E a gente trazer isso para dentro dos nossos processos. E a gente saber como que isso vai se desenrolar. Então, um exemplo, você tem 2 ampolas idênticas. Se dentro do processo da farmácia essa outra ampola não está identificada, ela pode ser dispensada errada e ela pode ser administrada, feita uma medicação errada no paciente, mas o paciente foi induzido. Então, por exemplo,
adenocárdio, que é um medicamento para arritmia cardíaca, se não me engano, é bem semelhante com a dipirona. Então, os medicamentos de alta vigilância, eles têm que estar seguramente sinalizados dentro de toda a cadeia medicamentosa, desde a hora que recebe até a hora que ele é etiquetada. E isso tem que ser também trazido à tona para a enfermagem que vai manipular e preparar esse medicamento. Então, os eletrólitos, né, no caso do KCL, insulina, anticoagulantes, toda aquela relação de medicamentos que são medicamentos de alta vigilância, citando aqui um exemplo. Porque é uma gama de processos que envolve a enfermagem, falando especificamente dela, né? E falando da questão da meta 3. Então, se você não tem uma identificação de um medicamento de alta vigilância, aquela pessoa fez ou administrou de uma forma inadequada, ela foi induzida ao erro. Ela não foi treinada, não tinha uma barreira, não tinha uma sinalização, né? Nós sabemos que o KCL em bolos ele é fatal, ele é letal no paciente. Se a pessoa usa aquilo como um diluente, né? Se o paciente está consciente, ele vai gritar de dor, porque aquilo arde muito quando ele é injetado. Mas se o paciente está comatoso numa UTI, morreu e às vezes quem fez nem sabe que foi por conta daquela medicação que não estava sinalizada. Então, acho que assim, a gente olhar para todos os processos que envolvem cada meta é um grande desdobramento, né? E a gente enxergar cada risco em cada etapa do processo. E a gente nunca, assim, procurar o culpado. Aconteceu isso com o paciente, mas quem foi? Por que foi? Foi fulano, foi ciclano. Não, a gente não deve buscar culpados. A gente deve ver qual foi todo o cenário que estava envolvido e se todo o processo estava muito bem amarrado, desenhado, com todas as barreiras necessárias. Gente, eu estava só puxando o ganchinho, acho que já está na hora, né, de encerrar. Quando a gente começou, a gente, né, vocês falaram da questão da importância, né, que o maior desafio é a cultura mesmo, né, essa questão cultural. E eu estava pensando justamente nisso, né, a gente vem do passado de uma cultura punitiva, né, então assim, quem erra? Um indivíduo erra, né, e hoje não, hoje a gente já tem esse olhar diferente, né, para que o erro não é destinado a uma única pessoa, ele é destinado a um processo, né, essa falha não tem um nome. E assim, o quanto isso é um desafio, né? Muito grande, porque a gente traz essa cultura. Então, às vezes, eu posso pensar que eu errei, que eu falhei, que isso não causou nenhum dano mais grave, né? E aí, às vezes, eu omito isso por conta do medo da punição, né? E aí, a gente criar essa cultura diferente, né? Dentro do ambiente é muito favorável, né? Vai terminar lá com a satisfação, né, Daniel? Com certeza. Né? Então, assim, foi muito bom ter vocês aqui. A gente vai escutando, a cabeça da gente vai pensando um monte de possibilidades, né? Se deixar, a gente fica aqui bastante tempo e enquanto aluno, né, acredito que todos terão essa visão. Como é legal a gente ver os enfermeiros à frente de processos tão importantes, tão relevantes, né, sendo protagonistas, aí seja na rede privada, na rede pública. Isso pra gente serve como grande combustível, né, gente? Com certeza. E gostaria mais uma vez de agradecer a vocês por poderem estar aqui com a gente, né? A rotina é corrida, né? Mas foi de grande valia, né? Agradecer às instituições, Santa Casa, Unimed, por liberar vocês Que agradecer. estar aqui conosco. Agradeço a oportunidade também de estar vindo aqui falar um pouquinho do que a gente desenvolve lá. E matar a saudade. De matar a saudade, que é tão bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo.